pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim! Esse é o segundo vídeo sobre agente de inteligência artificial. E aqui nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como construir um agente de IA relacionado a finanças. Isso mesmo, a gente vai construir um sistema inteligente e semi-automatizado que vai unir o poder do N8N, do Airtable e de uma LLM, que é o Gemini da Google. A ideia é construir um sistema capaz de organizar os seus gastos e acompanhar o seu orçamento mensal. Para isso, torna-se necessário a construção de duas tabelas no Airtable. Uma é a lista de gastos, onde você insere seus gastos realizados dia a dia. A outra é a lista de orçamento, onde você acompanha o seu orçamento mensal por categoria, que são supermercado, saúde, restaurante e transporte. E aqui vai um diferencial, sim, você não vai precisar inserir manualmente os seus gastos diários. Basta você guardar o seu ticket, o seu recibo que você gastou no dia, tirar uma foto, salvar no seu computador, que através de um fluxo do N8N, junto com o Gemini, serão lidas as informações de nome da empresa, a data, o total de gastos e a categoria para ser inserida lá na lista de gastos, de uma forma automatizada. Ou seja, será criado um agente de IA funcional capaz de entender os seus gastos e também auxiliar em suas finanças, sem a necessidade de abrir uma planilha. Nesse vídeo eu irei mostrar passo a passo como conectar e integrar as tabelas do Airtable, como configurar os fluxos de N8N e também como integrar o Gemini para que ele possa fazer as leituras sobre os seus tickets. Se você está buscando uma forma moderna, automatizada e eficiente para organizar as suas finanças pessoais, esse vídeo é para você. Então, já deixe seu like, inscreva nesse canal e venha comigo para construir o seu agente de inteligência artificial sobre finanças. Para construir o agente de finanças, torna-se necessário a construção de duas planilhas. Eu, primeiramente, construí essas duas planilhas no Excel e depois as transportei para o Airtable. A primeira planilha é a lista de gastos. Nela, eu vou colocar 4 colunas, que seriam nome, valor, data e categoria. O nome seria o nome do comércio que você consumiu algo. O valor será dado em reais. A data, fiz uma suposição de janeiro até maio de 2025. E a categoria são 4. Supermercado, saúde, restaurante e transporte. E fiz a simulação de alguns valores aqui. E vocês podem observar como que a tabela foi construída. A próxima planilha seria o seu budget, ou seja, o quanto que você teria de reserva para cada mês, considerando cada categoria. Então, está listado aqui entre janeiro e até maio, todos os valores para 4 categorias. Então, a gente tem a coluna mês, valor e categoria. Apenas para ficar mais rápido no processo de cálculo da inteligência artificial, a gente vai criar uma outra coluna que liga o mês com a categoria. Então, eu faço a duplicação do mês da coluna mês, chamo a próxima coluna de mês categoria, coloco a fórmula mês e comercial, coloco o tracinho entre aspas e comercial categoria, crio essa nova coluna e troco de posição para que ela seja a coluna da chave primária. E dessa forma, a gente tem a nossa planilha configurada dessa forma que vocês estão visualizando. Bom, agora em posse dessas duas planilhas, eu vou lá no meu N8N, abro ele e coloco um nó de gatilho, para que na hora que eu começo o meu processo no chat, quando eu começo a perguntar a minha IA, o processo possa se iniciar. Próxima parada agora, inserção do meu agente de inteligência artificial. E aí eu vou precisar configurá-lo, configurar o meu prompt para ele saber exatamente o que ele precisa fazer. Então vamos configurá-lo. O prompt foi dividido em 3 partes: papel, tarefas e notas.
A primeira parte é o papel. Qual que é a função desse agente de IA? É um assistente capaz de responder perguntas sobre finanças pessoais. Nós temos 4 tarefas. A primeira é responder as mensagens que vêm lá do chat. A segunda, que ele pode utilizar as ferramentas do módulo gastos, que a gente vai construir esse módulo utilizando Airtable, para obter informações sobre gastos. A terceira, usar as informações da ferramenta módulo orçamento, que também a gente vai construir utilizando Airtable, para verificar o orçamento, que é o budget. Então, o orçamento para cada categoria é o valor disponível para gastar naquele mês. E a quarta é quando o usuário adicionar um anexo de um recibo ou fatura para extrair os seguintes parâmetros, que é o nome da empresa, o total do gasto, a data e a categoria. Em seguida, o agente de IA vai inserir esses valores na tabela de gastos, usando a ferramenta módulo inserir tickets, que a gente também vai construir utilizando Airtable. A categoria de despesa só pode ser supermercado, saúde, restaurantes e transportes. A gente vai utilizar essas 4 categorias. As notas são as minhas observações, ou seja, eu quero que as respostas sejam claras e concisas e que sejam curtas, que não excedam 200 caracteres. E também que pode fazer cálculos para resultados totais de gastos e também de orçamento. Sempre responda referindo-se ao dinheiro como reais. O orçamento de cada categoria é o dinheiro disponível para gastar naquele mês. A diferença entre o valor orçado e as despesas mensais é o dinheiro que ainda resta naquela categoria. Resumidamente, o que significa o que está escrito dentro desse prompt? Significa que eu vou ter que construir 3 módulos diferentes, independentes, utilizando o Airtable, mas que quando eu faço questionamentos lá no chat, às vezes torna-se necessário pegar informação de mais de um desses módulos para poder fazer uma resposta condensada e total para mim. Pode ser que ele responda fazendo cálculos, não só indo lá na tabela e pegando um valor da coluna, e sim fazendo cálculos utilizando uma planilha ou mais daquelas listas que eu coloquei lá no Airtable. Por exemplo, se eu quero a informação de quanto que eu gastei no mês de abril referente a transporte, eu pergunto isso para o N8N e ele vai consultar o módulo gastos e fazer toda a soma do transporte que está relacionado ao mês de abril e me dá a resposta condensada, ou seja, o total desses valores, a soma. Eu também posso perguntar quanto que eu tenho de orçamento para o mês de fevereiro. Então, o meu agente de IA vai consultar o módulo orçamento, vai somar o que eu tenho de budget para as 4 categorias e me dá a soma como resultado. Também posso perguntar quanto que eu gastei de restaurante no mês de maio e quanto que eu tenho de orçamento. Ele vai fazer o cálculo, fazer essa subtração dos 2 valores e vai me gerar uma resposta. Como os nossos gastos, eles são dinâmicos, eles nunca param, e se a gente quiser continuar olhando a tabela listas de gastos sendo preenchidas no decorrer do tempo, então você pode guardar o seu ticket que você consumiu algo e jogar em forma de JPG lá no chat, que ele vai ler aquelas 4 informações que eu falei, do nome da empresa, a data, o total e a categoria. Ele vai categorizar como um daqueles 4 lá, itens que eu falei: restaurante, supermercado, transporte e saúde. E vai jogar essa informação lá na lista de gastos, lá no Airtable, para poder atualizar a planilha. Não é legal isso? Eu acho isso muito legal. Ele faz isso automaticamente. O próximo passo agora é inserir o nosso chat model. Eu escolhi o Gemini modelo 2.0 Flash. Agora o meu agente está pedindo a memória. Então eu escolhi aqui o Postgres e coloquei o nome da tabela que vai ficar gravado tudo que eu solicitar ao chat nessa tabela aqui, N8N, underline chat, underline histories. O que significa isso? Significa que eu tenho um documento do N8N que está na parte de Supabase Vector Story Node, e lá
tem um item que chama Kickstart for Setup Your Vector Store. Eu clicando nesse item, vai aparecer um programa falando o que eu devo colocar lá no meu SQL Editor do Supabase, certo? Eu vou ter que abrir o meu Supabase, no site do Supabase, e colocar isso aqui lá no SQL Editor para construir aquela tabela, aquele nome daquela tabela que a gente está configurando no Postgres. E é aí que vem o babado. Esse programa está pronto para funcionamento se eu estou utilizando o Gemini? Não, não está pronto. Por quê? Porque a configuração do Gemini que eu coloquei tem embeddings de tamanho 768 e não 1536 como foi definido no programa. Então, como esse número de embeds é colocado 2 vezes nesse programa, eu vou ter que mudar o valor. Então, eu coloco onde está 1536, eu coloco 768. Aí, coloco para rodar lá no meu Supabase e pronto. Aquela tabela é criada e ela fica assim, fica dessa forma aqui. Então, tudo que você escrever lá no chat vai estar armazenado aqui. Continuando, vamos inserir as nossas ferramentas. E elas são 3. A primeira, eu vou pegar o Airtable, vou chamar esse Airtable de módulo gasto, e ele vai ter a operação de pesquisa. O que ele vai pesquisar? Ele vai lá no meu site do Airtable, vai pegar a minha lista, que eu chamei de Financial Assistant, e vai pegar a tabela lista de gastos. Então, ele vai fazer pesquisa nessa planilha de listas de gastos. Meu segundo módulo, vou chamar de orçamento, também é um módulo que está relacionado ao Airtable, e ele vai fazer a pesquisa na lista de orçamento. Agora, o terceiro módulo, ele é um pouquinho mais delicado, porque eu preciso configurar mais ele. É o módulo que vai inserir o ticket, é na hora que você colocar o seu ticket de gastos em JPG e ele vai extrair as informações. Então, ele não vai ser de pesquisa, ele vai ser um módulo de criação. E aí, como aquela tabela de listas de gastos, ela tem 4 colunas, então a gente precisa configurar cada uma das 4 colunas. A primeira coluna, que é o nome da empresa, então eu vou ter que colocar dessa forma aqui, ó. From EI, nome da empresa, o nome da empresa com a primeira letra de cada palavra em maiúsculo, e a resposta, né, é um string. O valor, né, ele vai procurar no ticket o valor total que foi gasto, né, naquele consumo. E depois a gente tem o quê? A gente vai ter a data, né? A data, eu coloquei no formato dia, mês e ano, só que eu pedi para inverter o mês com o dia. Por quê? Eu descobri que quando você pede o valor com data, na hora que ele transforma em JSON, que vai lá para o Airtable, para colocar na coluna, ele faz uma inversão. E aí, o mês com o dia fica trocado. Então, eu já estou pedindo para ele fazer essa inversão da data com o dia que ele lê, para que na hora que faça essa conversão de string, que eu estou pedindo aqui, na hora que ir para JSON, ele altere isso para que não fique alterado lá na tabela, tá? Então, essa configuração é só por causa disso. E também a próxima coluna que a gente tem na tabela lista de gastos é a categoria. Então, ele vai ler o ticket que você inseriu e daí ele vai categorizar se é um restaurante, se é um supermercado, se é um transporte ou se é algo relacionado à saúde. E dessa forma, a gente tem o nosso sistema construído dessa forma aqui. Então, essa aqui é a nossa visão geral dentro do N8N. Agora chegou a hora da gente poder testar o nosso programa, ver se ele está funcionando bem, se ele está de acordo com o que a gente programou. Vamos pensar aqui primeiramente
para inserir o ticket. Então, eu tenho 4 tickets relacionados a supermercado e eu vou inserir o ticket 1 e pedir, né, para que insira, né, na tabela da lista de gastos. Então, eu preciso selecionar aonde está esse ticket dentro do meu computador. Ele vai colocar esse ticket aqui no chat e aí o chat começa fazendo a leitura das categorias aqui que eu pedi para ele fazer. Vamos ver se ele fez certinho? Se eu consultar o site do Airtable, eu vou ver aqui na linha 28 que foi inserido no nome Armazém Luso Brasileiro Limitada, no valor de R$ 86,02, uma compra realizada no dia 2 de maio de 2025, e ele categorizou como supermercado. Legal, tá tudo certo até agora. Agora nós vamos fazer a mesma coisa para o meu arquivo 2. Então, clico para poder selecionar o ticket 2. Enquanto isso, o meu agente, ele faz a extração das 4 informações que eu preciso para poder inserir lá na lista de gastos. E o que a gente pode observar é que essa extração foi feita e de uma forma que deu um resultado positivo. Né? Extração aqui, ó, supermercado JB, no valor de R$ 92,86, numa compra realizada dia 6 de maio, e o sistema caracterizou certinho como supermercado. Agora também eu faço a inserção do meu ticket 3 para poder fazer a leitura e a gente espera o sistema rodar, funcionar adequadamente para que possa extrair então as informações, de forma que quando eu for lá na minha planilha lista de gastos, vai estar configurado as informações que foram lidas aqui. Então, eu tenho lá Sapenhago Supermercados, no valor de R$ 46,81, uma compra realizada no dia 7 de maio de 2025, categorizada como supermercado. Perfeito. Agora a gente tem o último arquivo, que é o ticket 4, que vai ser inserido no chat via JPG, né, em formato de imagem, para poder ser extraídas as informações. Então, colocando ele aqui, iniciando o chat, vai fazer a extração das informações que a gente precisa, né, do nome da empresa, o valor, a data e a categoria, e a gente espera, né, aguarda dar uma resposta, e depois a gente consulta lá no Airtable para ver se a informação foi inserida adequadamente. Pelo que a gente está vendo aqui, Casole Supermercados, valor de R$ 123,72, compra realizada dia 11 de maio e mais uma vez corretamente colocou como categoria supermercado. Perfeito! A gente viu que o módulo Inserir Ticket está funcionando perfeitamente. Então, vamos testar agora o módulo Orçamento e o módulo Gastos. Vou entrar aqui no chat e colocar: me liste o quanto gastei em janeiro e o quanto me resta em todas as categorias. E ver o que meu sistema vai dar de resposta. Então, a resposta que a gente tem aqui do agente é que em restaurantes foram gastos R$ 55,00 e que resta R$ 845,00. Em supermercado, 310 e resta 690. Em saúde, 475 e resta 325. Em transporte, 22 e resta 678. Vamos conferir alguns desses valores lá na tabela? Vamos pegar a primeira informação aqui, que é do restaurante, quando ele falou que ainda tem R$ 845,00. Então, se a gente abrir a planilha lista de gastos, falou aqui que em janeiro, com o restaurante, foi gasto R$ 55,00. E a gente tem de budget R$ 900,00, ou seja, 900 menos o 45 dá o 845 que ele falou que sobrou, ok? Agora vamos conferir a informação sobre supermercado no mês de janeiro. A gente pode observar aqui na planilha listas de gastos que foram realizadas 2 compras no mês de janeiro. Se a gente somar, dá no valor de R$ 310,00. E o nosso budget, segundo essa planilha, era de R$ 1.000. A inteligência artificial nos deu como resposta que tinha 690 de valor para gastar. Ou seja, perfeito, fez o cálculo aí e deu a informação correta para nós. Isso mostra, então, como que a gente pode ter um sistema
para a gente configurar todas as nossas finanças num agente de inteligência artificial que pode dar respostas bem rápidas, concisas e claras para você saber sobre os seus gastos. Não é interessante? E aí, gostou desse vídeo? Sentiu-se motivado para poder construir o seu próprio agente de finanças pessoais? Eu espero que sim. Qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários e eu te espero no próximo vídeo. Até mais, tchau, tchau!